Ano político sempre surgem muitas discussões sobre os diversos temas que afligem o Brasil e são várias frentes, né, que incomodam a população, a sociedade, né, educação, saúde, segurança pública e economia. E essa área que me compete falar um pouco, né. Independente da posição de cada um, né, o Brasil está bastante dividido, assim como outros países também. Mas eu quero aqui trazer alguns dados reais e que não dá para, são fatos, não dá para contestar, independente da posição que você tenha e se você admira ou não esse governo atual, né? Mas o fato é que o Brasil tem apresentado um desempenho econômico acima do esperado, né? Nós viemos de uma crise aí de 2 anos e estamos atravessando outra por conta da guerra na Europa, né, na Ucrânia, invadida pela Rússia, e isso, como todos sabem, afeta todos os campos da economia, como logística, né, e através disso preços e assim por diante. Então, câmbio também, entre outras coisas. Mas o importante é que o Brasil nos últimos meses tem apresentado um desempenho muito bom de crescimento, né? O crescimento do PIB no ano passado foi positivo e muito acima do esperado, né? A projeção era de 0,8%, 1% e o crescimento foi de 4,6%. No primeiro trimestre de 2022 já mais um crescimento de 1,5%, né? Para um país subdesenvolvido e atravessando as terríveis crises que todo mundo, né, o globo inteiro passou, né? Mas para um país subdesenvolvido as dificuldades são ainda maiores, né? Além dessa polarização, dessa divisão entre as pessoas, entre os governos também houve uma luta entre o governo federal e os governos estaduais em relação às medidas de contenção da pandemia, né? Muito discutíveis e uma esfera do governo entendia de uma forma, os governos estaduais entendiam eventualmente de outra. Com tudo isso, o Brasil ainda assim apresenta dados positivos até agora, né? E a tendência é que isso se mantenha. Obviamente, existe a preocupação com a inflação, né? E isso recebe interferência enorme, né, dessa questão da guerra, né, que a gente atravessa. Então, alguns, claro, entendem que as decisões do Banco Central brasileiro deveriam ser diferentes ou um pouco mais tempestiva, mas de verdade o que a gente tem é que a influência externa está pesando mais do que as decisões do Banco Central têm conseguido conter os números, né? Então hoje a inflação está um pouquinho acima do que seria o ideal, né? Tá acima da meta de inflação e isso realmente tem que ser cuidado, né? Mas de qualquer forma, o Brasil, se for fazer uma análise conjuntural dos últimos anos, o Brasil iniciou lá no governo Temer reformas importantes, como a da Previdência Trabalhista. No governo atual existe a perspectiva, né, se a equipe se mantiver no próximo governo e se tudo for favorável, existe a expectativa da aprovação de mais reformas importantes, como a administrativa, a tributária, que é super importante. Então, a tendência, apesar desse ano ser um ano de incertezas, né, no campo político, isso gera tanto volatilidade nos mercados, acima do normal, quanto incertezas, né, no geral, para a população em geral. Então, o ideal é que sejam mantidas essas propostas, inclusive as privatizações que são cogitadas, né? Hoje está bastante discutida a privatização da Eletrobras, né? E acredito que seja um ponto positivo, né? Mais uma empresa que pode vir
a ganhar mercado, né, caso seja privatizada. Isso é bom, traz mais competitividade para o ramo, né, de geração de energia. E assim como todos os outros e tantos outros que necessitam dessa abertura e fazendo com que se permita trazer mais players para o mercado e isso acabe beneficiando o consumidor final. Então, não tem como negar que a economia para um país subdesenvolvido está muito boa, e comparando inclusive com os países da OCDE.